Sejam todos muito bem-vindos a mais um Missioncast. Hoje aqui dentro, gravando dentro do nosso estúdio Camper Van, né? Cedido aqui pela Vancubic. E é uma conversa muito interessante, muito especial hoje, com a Mayara Mart da Vostok. Ela que é uma das co-founders dessa marca e que tem um background no direito e também na inteligência artificial, uma startup de inteligência artificial, resolveu juntar tudo isso e criar uma marca em mobilidade inteligente. Ela também faz poemas e joga vôlei. Vamos lá. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Um prazer recebê-la aqui também. Seja muito bem-vinda, Mayara. Muito obrigada por estar aqui hoje. E eu queria saber um pouco mais sobre sua jornada. A gente costuma dizer que os agentes de impacto social, eles entender um pouco mais como é que é, o que eles têm vivido, o que os move, né? E você, como uma dessas agentes também na parte de mobilidade, que tem muita questão aí de green gas emissions e tudo mais, carbon emissions, o que você... Eu queria saber um pouco mais dessa jornada sua, né? O que te levou para essa área, de onde você começou, o que se passava também com você antes de você decidir ir para começar esse empreendimento da Vostok. Prazer enorme para mim estar aqui também com vocês. E o projeto de vocês é maravilhoso. Eu acho que é super legal o que vocês estão fazendo, né? Então, eu sou a Mayara. Eu vim para o norte da Espanha faz 16 anos. E desde pequena eu sempre tive essa coisa de tentar ver mais longe, ver o que estava acontecendo em outras partes do mundo, perguntar muito, né? É isso a vida, o que tem que... Por que a gente está aqui, por que a gente faz um pouquinho tudo isso. E sempre um pouco, né, no Brasil, essa comunidade que a gente tem no nosso bairro, na nossa rua, sair, tá todo mundo junto. Então acho que todo esse lado impactou muito em mim, da comunidade mesmo, né, das pessoas, da união, da força. E eu cresci muito rodeada de muita pessoas de diferentes idades, aprender a entender, a escutar as pessoas assim de diferentes opiniões, esse lado também humano. E bom, as minhas aventuras na Espanha começaram com a minha mãe um pouco, né, ela vindo e tentando buscar isso, um futuro diferente, uma história diferente. E eu sempre tinha essa vontade de aprender coisas diferentes. Aí a gente veio na aventura e eu comecei um pouquinho o meu caminho com publicidade. Depois eu decidi ir pro direito, por causa que uma amiga minha me falou uma vez, ela falou, olha, você com todo esse lado seu que você tem, seria ótimo se você estudasse direito e pudesse ajudar as pessoas, como você tanto gosta, mas, né, com umas ferramentas mais trabalhadas. Aí eu fiz direito, eu comecei um pouquinho nessas andadas, mas eu vi que eu era muito sensível pro mundo do direito, porque, né, é muito complicado e você precisa ter um pouquinho o estômago duro, que nem eles falam aqui, coração um pouquinho frio. Aí eu falei, não, eu quero continuar aportando valor, ajudando as pessoas, mas talvez não vai ser com direito. O direito me ajudou a estruturar a minha cabeça, mas vai ser com outra coisa. Isso é interessante, né? Como uma experiência nos ajuda a chegar onde a gente deve chegar, mas a gente vai identificando qual que é o nosso perfil. De fato, todos os perfis são importantes, né? Eu acho que foi legal que você teve essa clareza de onde estaria a sua melhor atuação para você chegar no seu melhor potencial, né? Não, totalmente. Eu tenho a crença que ainda as questões que pode ser que não vaiam da forma que a gente gostaria, ou que a gente não fez da melhor forma, ou que pra gente mesmo, pra autoexigência, né, o desenvolvimento não foi ótimo, mas tudo isso vai levando e vai nutrindo a gente aprende de tudo, e depois a gente pode usar qualquer tipo de experiência no empreendimento, que na verdade pra mim é uma pequena amostra da vida real, mas muito concentrada em pequenos, né, dia a dia, luta a luta, probleminhas, questões que a gente tem que resolver cada momento. E é um pouquinho isso, né,
como a gente conversava antes, você falava de forma tão linda a história do surf e das ondas, né? É assim o empreendimento para mim, é assim na vida, assim vem a onda, ou a gente surfa ela, ou a gente engole um pouquinho de água, que não é tão E agradável. como, né? No mundo do empreendedorismo, a gente acaba engolindo bastante água. Nem sempre a gente acerta. É muito erro e acerto, né? Erro e corrigir rápido. Então, entendo super. Mas que legal. Totalmente, totalmente. E sim, o Vostok daí nasce também isso, para tentar, né, dar valor e ver como que a gente consegue aportar pensando nisso, nas necessidades que a gente tem hoje em dia, mas também nesse lado mais, né, de pensando no meio ambiente. Eu de pequeno dizia que meu sonho era ir para a Amazônia e conhecer a Amazônia. Aí eu vim para Espanha e eu sempre pensava e sofria, falava, ai, eu espero que a Amazônia continue quando eu ter a oportunidade de ir lá. E no final, com as motos, tem um pouquinho esse lado de cuidar essa natureza, essa beleza, esse recurso, né, tão limitado que a gente tem e que realmente, se a gente entende um pouquinho mais, ajuda muito o nosso dia a dia. Uhum, uhum. E ainda as motos da Vostok, elas são elétricas, né? Acho que também vale a pena você falar um pouco mais sobre esse produto que é inovador, que traz essa questão da mobilidade inteligente, né? Explica um pouquinho mais para nós esse conceito por trás da Vostok. Claro, é até engraçado, né? O nome Vostok, às vezes eles perguntam pra gente se tem alguma coisa a ver com os russos. Na verdade, não tem, mas está inspirado em Yuri Gagarin e Tereskova, que foram os primeiros humanos. As missões se chamavam as Vostok, foram os foguetes Vostok 1 até o Vostok 6. E eram os foguetes que levavam, e foi o primeiro humano, o primeiro homem e a primeira mulher a dar uma órbita completa ao torno da... Isso, sair na órbita. Então a gente fala, nossa, isso é um logro, isso é go places, não aí em inglês, chega lejos, mas em todos os sentidos. Poder passar esses mitos. A humanidade foi um hito enorme, então a gente fala, nossa, a gente quer muito mais humilde, mas pelo menos um pouco dessa inspiração e disso que mudou o curso da humanidade. A gente quer fazer a mesma coisa com a Vostok, que a primeira moto foi a Vostok 7 nesse caso, e fazer missão no asfalto e ajudar as pessoas a fazer a transição, por causa que principalmente na Europa já, e com os estudos, né, naquela época, 2015, 2016, já era muito complicado o tráfico, não é o trânsito, toda a história de condensações, horas para buscar lugar para estacionar e todo esse problema. Então era muito importante que as cidades tivessem uma tecnologia diferente, uma forma diferente de fazer as coisas. Aí com a mobilidade elétrica nasce, né, com o lítio-íon, nasce todo esse assunto de poder, da facilidade. Assim, imagina, a gente deixa a moto, tira a bateria que nem uma mala, carrega em casa, carga rápida, consome muito menos e usando incluso em alguns momentos placa solar. Então você pode ser totalmente autossuficiente, você pode economizar muito dinheiro e você está ajudando porque você está emitindo muito menos e ainda é facilidade no entorno urbano. E se mais pessoas a gente usasse uma mobilidade, multimobilidade, né? E combinasse transporte público com certos tipos de mobilidade compartida, a gente consegue fazer as cidades muito mais aptas para viver. E esse conceito também de cidade de 15 minutos, uma cidade muito mais bondadosa, que a gente sente muito mais conectados, e não essa selva de pedras em que tudo é hostil e tudo é difícil e tem que pegar carro e tudo é carro e um montão de carro. Então mudar um pouco a forma da gente entender o espaço urbano, também fazer ele um pouquinho mais verde, um pouquinho mais bonito, um pouquinho menos barulhento, que também é um tema muito importante, né? Uau! Gostei muito do que você falou, porque a gente mesmo viveu isso nessa viagem, nesse início de viagem, né? Só contextualizando aí para o pessoal que está nos assistindo, nós estamos no meio de uma trip, missão pela Europa, né, em que estamos entrevistando os diversos agentes de impacto e nós, nos centros urbanos, tivemos bastante dificuldade de mobilidade, né? Então, no centro de Madrid, por exemplo,
chegou a ter momentos que a gente tinha uma entrevista marcada e 1 hora tentando estacionar o carro, né? O carro é uma camper van, né? Em qual estamos. E tá difícil, às vezes, encontrar essas vagas, ou mesmo os estacionamentos subterrâneos, eles tinham no máximo 2,30 m, e aqui a gente precisa de 3 metros, né? Então, tivemos, sim, bastante dificuldade, e Vostok veio numa boa hora para nós. Foi incrível isso. Então, é justamente o que você falou. Sim, não, eu fico super feliz de poder não aportar um pouquinho, dar um pouquinho esse lado para vocês, porque é verdade que a gente tem muitos clientes que vêm desse lado das camper, das furgos, das autocaravanas, e um pouquinho que eles vivem é isso. A gente veio percebendo desde faz mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio também, né, com a Covid, tudo que aconteceu, e o pessoal querendo uma forma diferente de viajar, de controlar mais o destino deles, de não depender de hotel, de não depender de voos, e poder ter mais liberdade na hora de viajar. E a gente viu que aumentou muito esse tipo de viagem de camper van, mas ao mesmo tempo, cada vez as cidades europeias, pela necessidade da Agenda 2030, né, era mais importante limitar e restringir um pouquinho com as áreas de baixas emissões, ou até áreas de zero emissões, que é bem complicado. Assim, Paris já tem faz tempo, Londres já tem faz tempo. Aí a gente via que a pessoa dizia, claro, eu vou viajar, é um pouquinho a mesma história de vocês, né? Eu vou viajar para um lugar, mas eu tenho que estacionar bem longe, e ainda tá muito restritivo onde é que eu posso dormir, onde é que eu posso tirar a cadeira para fora. Aí, como é que eu chego nos lugares? Eu quero visitar, eu quero ir pro centro da cidade, eu quero jantar, eu quero comprar leite, ou eu preciso fazer algumas questões, como vocês nesse caso, né? Aí, como é que chega? É verdade que uma moto elétrica, nesse caso, é o acompanhante perfeito, e a gente está super feliz de poder contribuir com isso. Que legal. Aqui, até nesta van especificamente, né, aproveitando e também falar do parceiro Vancouver, né, que foi por onde vocês nos encontraram. Ela é uma van aqui, nossa, é uma L3H3, né, então tem um espaço para garagem, né, então cabe certinho a moto, e fica até uma opção legal, né, para que as pessoas possam considerar mesmo isso, e com certeza nos dá muito mais opções de mobilidade por aí. A gente também estacionava, quando a gente vai para algum lugar, a gente tem que achar um estacionamento aberto, e geralmente muito fora do centro, né? E acaba que às vezes a gente tem que pedir, a gente já teve que pedir um Uber para conseguir chegar até o local da entrevista, que muitas vezes é nos grandes centros urbanos, é onde estão concentradas as startups, enfim, né? Então, muito obrigada pelo... É um prazer enorme, não? E mencionar também, né, o trabalho da Vancouver, porque é incrível o que eles fizeram aqui. Isso aqui tá lindo demais. Então, e é um conceito muito interessante também. Eu acho que esse conceito de vida, né? Vida na sustentabilidade, que une também essa forma inteligente de aproveitar os espaços, aproveitar o espaço ao redor, né? E também de como você percebe, eu gostei muito do que você falou sobre percepção do ambiente fora, né? Às vezes a experiência da pessoa, ela fica muito diferente quando você tem uma ou outra opção. Então, ter mais uma opção de mobilidade nos faz poder prestar mais atenção no que a gente está vivendo em si, e não ficar preocupado assim, a vaga, a van cabe, né, e tudo mais. Então, sim, não. É também um pouco isso, né, de reutilizar aqui, que nem, né, o espaço Vancouver e tudo isso, reutilizar, mas sim esse lado com a moto, é esse lado da liberdade, de poder ter a opção e de poder entender como é que a visita fica diferente, essas visitas para esse pessoal, para esses projetos tão maravilhosos em toda a Europa, como a gente chega diferente, né? Como a gente chega até na porta, a facilidade, a liberdade de dizer, vamos experimentar uma comida aqui na Alemanha, vamos ver o que a gente faz por ali. Então, sim, a gente gosta muito do projeto que a gente está fazendo, e a gente acha que a mobilidade elétrica
micromobilidade elétrica é o futuro e tem muito sentido, né? Porque realmente ajuda com essas emissões e cuidar do nosso planeta e a história da Amazônia, um pouquinho tudo isso, que a gente ainda tem um pulmão lá, a gente tem que cuidar, até o que a gente está fazendo aqui está impactando lá. Olha, que incrível. Quero saber mais os conceitos de sustentabilidade, mas da moto, né? O que vocês, além das emissões, né, também consideraram, né? Eu sei que ela tem essa questão de desmontar algumas partes, né? Foi até o que possibilitou a gente conseguir colocar na garagem. E então, o que foi inspirando para isso também? Eu acho que desde o conceito do próprio empreendimento, né? A gente, às vezes, teve faz tempo uma pessoa que era um mentor, ele falou, a gente tem que, sempre no empreendimento, ter duas mentalidades. E se a gente tivesse todo o dinheiro do mundo e todo o tempo do mundo, o que a gente faria? Então a gente se projeta lá e depois a gente volta e diz, tá, eu não tenho todo esse dinheiro, eu não tenho todo esse tempo, então o que a gente faz com aquilo que a gente queria, o que a gente consegue fazer hoje? Eu acho que é isso que a gente faz com a Vostok, né? Ver o que a gente gostaria, qual é o cenário maravilhoso, idílico, e daí a gente volta no dia de hoje, e hoje como a gente pode contribuir pouquinho, muito pouco a pouco. Então, tem muita questão ainda, né, com o lítio, com essas minas do Chile, com essas minas da Argentina. Então, a gente sempre fala, olha, a gente sabe que tem questões na nossa tipo de mobilidade que tem que resolver ainda. A gente não chegou no cenário idílico, mas a gente está trabalhando. E hoje em dia, colocando na balança uma moto de gasolina e uma moto elétrica, a moto elétrica é melhor ainda, tendo em consideração esses pequenos problemas que a gente tem que resolver. A gente não chegou ainda, a gente tem que continuar batalhando, desenvolvendo a tecnologia, pensando nesse reciclado dessa bateria, pensando em dar uma segunda vida útil, pensando em usar isso como storage no futuro, com uma placa solar para a gente usar de armazenador. Então também essa reutilização e pensando em diferentes tipos de uso, diferentes tipos de sociedade. Então com a moto também, essa parte de ajustar para que entre em espaços mais pequenos foi a mesma coisa, dizer, a gente pode desenvolver um produto de zero, pensando no setor caravaning, ou a gente pode usar o produto que a gente tem e adaptar ele, fazer que se ajuste e também reutilizar, né? E dar essa vida para esse grupo de pessoas que vão valorar muito. E aí a gente começou a fazer provas e foi questão de quase 4 meses, mas agora a gente tem muita gente que já está viajando por toda a Espanha, também clientes esse verão que eles tiveram pela meia Europa também, contando a experiência deles e o bonito é isso, todo mundo está agradecendo ter esse lado de que a viagem mudou realmente, né? Uau, que incrível! Aquela primeira questão ali da sua jornada, né? O que mudou internamente para você? Assim, o fato de você hoje sentir que, poxa, eu estou conseguindo contribuir e atuar naquilo que eu tinha como um sonho, mas nem sabia o que era esse sonho antes. Como é que foi esse processo? Eu acho que é devagar, né? O empreendimento, eu sempre gosto de ver essa metáfora de dizer, o empreendimento é olhar no espelho todos os dias. E tem vezes que a gente olha e a gente não gosta do que a gente vê. Sabe quando a gente tem esse dia de, hoje eu não tô me vendo bonita? Pois mais ou menos assim, mas no lado de empreendimento, eu acho que sempre quando tem que ver com desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, especialmente no empreendimento, se a gente não consegue ir mais rápido e melhor, é porque a gente está topando com as nossas próprias limitações, coisa que a gente tem que desenvolver. Então, para mim, essa é muito bonita e muito poderosa essa metáfora de olhar no espelho, porque eu tô olhando e eu tô vendo que eu não gosto de mim, o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que trabalhar, e isso é o que tá me impedindo, né, chegar. Então, foi devagar, foi anos, né, de aceitar e também dizer, tá bom, eu tenho que trabalhar nisso, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, mas acho que o mais bonito foi isso, né, a gente lançou o projeto finais de 2019, chegou a pandemia, chegou a crise do microchip, chegou a crise da logística, tudo, a gente sempre brinca, a gente diz, a gente é um projeto barato, difícil de matar. Então, ele é também uma metáfora que a gente usa um montão. Mas é legal porque é isso, é dizer, tá bom, no momento que todo mundo tá replantando a vida e buscando um novo horizonte, a gente dizia, tá, se a gente não estivesse fazendo isso, ou a mente em branco, se a gente pudesse fazer qualquer coisa no mundo, o que a gente estaria fazendo? Uhum. E uma e outra vez a gente voltava e dizia, não, a gente gosta do que a gente faz, a gente tem paixão, por causa que nem todo o dinheiro do mundo, nem todo o tempo do mundo, nem tudo isso, né? Quando a gente pode
escolher. E também, na verdade, é uma frase que eu aprendi faz pouco. Tudo é difícil. Trabalhar para os outros é difícil. Trabalhar para a gente mesmo é difícil. Então é questão de escolher qual é o nosso difícil. Qual é o difícil pelo que a gente está disposto a levantar cada dia e lutar, que nem vocês aqui, né? Assim, eu vi o vídeo de vocês dormindo ali, sem a parte da Vancouver. Então, é essa coisa que dá aí na alma e que faz. Eu vou levantar por isso. Então, qual é o nosso difícil, né? E para mim, eu acho que o mais interessante é essa parte um pouco de enraizar. E saber que, na verdade, na vida, sempre vai ter momentos difíceis. Só depende de por qual difícil a gente está disposto a lutar. E quando você vê que realmente a sua luta, você tá dando e tá fazendo o mundo um pouquinho melhor. E deixando um pouquinho melhor do que a gente encontrou, nossa, daí já... É inspirador, né? Muito inspiradora a sua história também. E eu fiquei curiosa quanto a questão da poesia, né? Poesia ou esporte mesmo, o quanto que isso colaborou para você ou conseguir expressar, ou conseguir conversar consigo mesma, né? Acho que nós que somos mulheres, né, a gente enfrenta muita coisa. Imagino que vocês no mercado de mobilidade também, né? Então, assim, essa sensibilidade por meio da poesia, eu queria saber um pouco mais sobre isso. Também, você quanto mulher, no mercado de mobilidade, motos, inclusive, né? O quanto que isso, de certa forma, pode ter sido desafiador ou está sendo também uma oportunidade incrível. Claro, a poesia, nossa, na história essa do começo, né? Primeiro para a Espanha vieram minha mãe e minha irmã. Eu sempre fui muito sensível, eu não me entendia muitas emoções gêmeas. Tem pessoa que não acredita, mas eu sou gêmeos. Sim, aí tô eu, né? Então, muitas emoções. Aí eu fiquei 8 meses longe da minha irmã, a gente era muito apegada. Aí já muita emoção aí que eu não entendia, dizer, eu vou começar a escrever um pouquinho para ir colocando tudo no lugar. E quando eu cheguei, eu tive que aprender, mais ou menos. Meu inglês no Brasil era um nível muito baixo. E aqui eu cheguei e o pessoal já tinha proficiency, first, advanced. Eu falava, espera aí. Então eu tive que aprender o vasco, o espanhol e o inglês praticamente ao mesmo tempo. Nossa. E no colégio que eu fui, eles falavam tudo em vasco. Começou a chorar, eu dizia, não entendo nada. E ainda, né, as horas do estudo no Brasil era de manhã ou de tarde. Aqui era de manhã e de tarde. Saía de casa às 7 da manhã, voltava às 5 da tarde. Então, era muita informação. E quando eu tentava explicar, porque eu fiz um grupo de amigas, eu tive muita sorte com o professor, que ele me colocou do lado de umas meninas muito legais, e são meu grupo de amigos até hoje. E ele teve muito olho, né, de dizer, melhor ter apoio primeiro, depois a gente já vem o resto. Então, eu tentava contar, claro, eu estava recém-chegada, muita informação, eu tentava contar para elas tudo o que estava acontecendo comigo, os brigadeiros, o que era, isso, aquilo, o chimarrão. Elas não entendiam nada. Então, eu comecei a tentar explicar em tipo metáfora. É como isso, mas parece com aquilo. Aí a minha cabeça, ela começou a ir por esse lado, de explicar as coisas de uma forma um pouco diferente. Isso como, né, metáforas, parábolas e coisas assim. E eu começava a escrever. Isso começou a sair sozinho e foi aqui eles chamam um bachiller, antes da universidade. Eu tinha um professor de filosofia, que daí na classe dele eu sempre estava tomando notas. Aí ele chegava perto e um dia ele falou, Mayara, você é uma aluna muito aplicada. Eu vejo que você toma muitas notas, está sempre prestando atenção. Eu posso ver tuas notas da aula? E eu, não. Aí ele pegou as folhas. Aí ele falou, isso aqui não são notas. E eu fiquei assim. Ele falou, você sabe que isso aqui que você está escrevendo é poesia? E eu falei, não. Ele falou, posso te ver depois da aula? Eu falei, que vem bronca. Em briga. Ai, nossa. Aí ele falou, você pode me mandar mais dessas coisas aqui que você escreve? Eu falei, tá bom, assustada. Eu mandava, assim, de vez em quando. Aí um dia ele falou, olha, eu dei tuas notas pro professor de espanhol e a gente quer ter uma reunião contigo. Que legal. Eu falei, ixi, o que deu? Aí eles se reuniram comigo e falaram, olha, tá claro que você acabou de chegar do Brasil, mais ou menos, tem aqui algumas coisas que melhorar,
Mas eu não sei se você sabia, isso que você escreve é poesia, tem uma voz aí diferente. Eu tenho uma editorial e a gente gostaria de publicar um livro seu de poesia. Que lindo! Eu devia ter uns 18, 19 anos. Eu falei, peraí, eu não tô entendendo que nada. demais. Claro, porque eu dizia, que alguém vai querer escutar de mim, Uhum. assim, menina jovem brasileira, recém-chegada, o que eu vou ter pra contar pro mundo? Uhum. Mas foi toda uma experiência maravilhosa. E mesmo assim, eu escrevo errado em espanhol, não sabia escrever certas coisas e ainda assim eles viam alguma coisa diferente. Uhum. Então, pra mim, é isso de novo, né? Ver as coisas de outro lado diferente, o sentido e não só a forma, né? E assim surgiu a história da poesia. E claro, a poesia me acompanha até hoje. No começo eu tinha um sonho de, vou ser escritora famosa. Eu aprendi que não. Falei, deixa quieto, isso aí não é pra isso, é pra mim. E assim, de vez em quando eu já tô aí anotando ou tô fazendo outra coisa e tenho um blog, eu posteio coisinhas e no futuro eu tenho pensado publicar um segundo livro, mas tudo desde outro lado, sem pressão, sem responsabilidade, algo que me acompanhe e me ajuda a liberar, a centrar e também a condensar muitas emoções fortes e poder também, né, nesse lado incluso do empreendimento, quando a gente se encontra com situações que são frustrantes, poder escrever isso também, tudo isso ajuda, porque é que nem o surf, que nem qualquer outra coisa, né, que ajuda esse lado mais da alma, recuperar a alma e dizer, tá bom, vamos voltar, vamos tentar seguir de novo. E esse lado realmente de mulheres, né, no mundo do empreendimento, realmente acho que a gente, na Europa, que a gente tem a constância, a gente é praticamente as primeiras mulheres em fundar uma marca de mobilidade elétrica. Então, a gente teve muita sorte, eu acho, do lado que a gente não viveu situações muito feias relacionadas com, assim, machismo mais direto, ou eu sou um homem, eu sei do que eu falo, você não tem nem ideia. Porque acho que também a gente sempre, desde o começo, tentou basar tudo muito no esforço, no trabalho. A gente sabe do que a gente está falando, a gente conhece, a gente controla, a gente não sente medo. A gente tem que subir uma moto, a gente sobe, a gente sabe, a gente faz, a gente conhece. Então, você mostrando que você é um bom profissional, a pessoa entende que você sabe do que você está falando. Realmente nossas motos também têm esse foco, esse lado mais também pensando em quero dizer, a gente se deu conta que, óbvio, tem produtos pensados para mulheres, mas no mundo da moto sempre foi muito mais focado para homens. Moto grande, altura, que você não chega, peso, tudo isso pra gente é difícil. E esses elementos que parecem um pouco, não, mas não dá nada, esses elementos impactam muito forte na seguridade, na segurança que uma mulher sobe numa moto e se sente bem. E realmente a gente tem também um lado muito grande de mulheres que buscam, ou homens, quero dizer, alguém que busca um veículo que pesa menos, que chegue bem no chão e que ao mesmo tempo seja potente, seja ágil, mas que isso tenha esses elementos. Cidade, pensando de novo, cidade, smart city, cidade super povoada, espaço pequeno para estacionar. Então, uma moto compacta, pequena, ágil, potente, e a gente tem esse lado de poder dar, porque tem muitas mulheres que dizem, eu quero dirigir, mas uma moto grande não posso subir, eu não posso colocar. Então, teve esse lado, né, de pensamento. Isso a gente teve muita sorte, porque a gente não se encontrou com muitas situações em que a gente viveu esse lado. Mas sim teve alguma situação com provedores ou situações chatas que a gente teve um pouco, né, que se empoderar e um pouco enfrentar com a situação, mas é isso, sempre desde do trabalho, do profissionalismo, do esforço, mostrar que a gente sabe o que a gente está fazendo e continuar trabalhando. Não importa o que os outros digam, continuar trabalhando, porque o resultado vai mostrar e vai calar todas as bocas, que é o importante. Verdade. Que legal. Mayara, muito incrível esse papo. Eu queria continuar mais falando aqui, mas queria que você deixasse uma última mensagem aí para as pessoas que estão querendo empreender, para as pessoas que estão em busca de propósito, para os outros demais agentes de impacto também, né? Uma mensagem do seu coração, da poeta, para nós. Claro, eu acho que eu vou ficar com isso de que às vezes a gente tem que deixar a mente em branco e pensar realmente
que a gente gostaria de fazer se a gente pudesse fazer qualquer coisa. Pensa assim, eu tenho, não sei, 200 milhões no banco, eu tenho todo o tempo do mundo, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Que nasce realmente da alma que a gente pudesse fazer, e que no final, pra mim, é assim, a lição, né, que às vezes eu acho que os millennials, a gente é mais assim, inocente, a gente diz, ninguém me contou que o mundo era assim de difícil, então sempre vai ser difícil, só é questão de escolher o que difícil a gente quer, sempre vai ter que colocar esforço, trabalho, tempo, paciência, então se é pra fazer uma coisa que realmente não apaixona a gente, por que a gente não diz, tá bom, é difícil ao mesmo tempo, mas um difícil que apaixone a gente. Então, pra mim, é questão de escolher o nosso difícil. E que quando as coisas ficam complicadas, quando você tem implicação da sua alma, a luta é diferente. Não parece esforço. Você levanta com vontade, porque você sabe que você vai contribuir, porque você sabe que você vai deixar uma coisa assim pro resto das pessoas, e que no final as coisas só têm importância quando a gente comparte, porque a gente é ser humano, a gente precisa da comunidade, então poder criar algo numa comunidade que você sabe que mas além de um projeto, de qualquer coisa, tá as pessoas, as amizades, o que você leva contigo, pra mim isso é o mais importante, e que sempre vai ser difícil, mas normalmente vale a pena, e quanto antes a gente comece, é questão de aprender, e é uma dança maravilhosa, voltar a ser criança, porque tem um montão de coisa que a gente não sabe, então também tem essa parte da emoção de fazer coisa nova a cada dia. Que demais, que demais. É isso mesmo, é para isso que a gente está nessa comunidade aqui, nós fomos abraçados, inclusive pela Vostok, né, nos ajudando nesta viagem que estamos fazendo. E esse é o sentido de comunidade, né? Estamos também na criação da nossa comunidade Mission Makers, justamente para trazer esse apoio, esse suporte para as diversas pessoas que são agentes de impacto e que querem estar trilhando essa jornada ou que querem encontrar o seu propósito. E para isso estamos fazendo toda essa viagem também, né? E por favor, deixe também como é que o pessoal encontra vocês, como é que eles adquirem uma das motos, como que eles podem acessar vocês. Claro, a gente tem nosso Instagram, Vostok Electric, a gente tem nossa página web, o site online, que seria vostokelectric.com, eu estou tentando pensar em português, pode ser comprado em toda a Europa, e se tem questões, se tem perguntas, qualquer coisa, simplesmente contato conosco e a gente vai ajudar e responder todas as dúvidas sem nenhum tipo de preocupação, assim, vendo qual é sua camper, que necessidade você tem, e ver como é que a gente pode chegar. A gente já vende em toda a Europa e estamos desde a Espanha, em Bilbao, no norte, mais felizes de poder continuar distribuindo para toda a Europa, e super felizes de apoiar o projeto de vocês. Vocês podem contar com a gente como pessoas e como projeto também para contribuir para a missão de vocês. E um detalhe muito importante, esse trabalho que vocês fizeram no Rio Grande do Sul foi lindo. Obrigada. Prazer, obrigada a vocês. Só conseguiu por meio da comunidade que nos apoiou, né? Os diversos parceiros, empresas e pessoas ali, e pessoas que continuam atuando até hoje lá. Então, a gente sabe que não fazemos nada sozinhos, e é isso que é a maravilha, né, de viver em comunidade. É assim mesmo. Muito obrigada, que prazer falar com você. Prazer, muito obrigada. Gente, vamos para um próximo capítulo ali daqui uma semana.